Graça e paz, louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos aqui estudando o livro de todo o coração, vivendo a plenitude do amor ao Senhor, do Luciano Subirá. Estamos no capítulo 6, Amor Incorruptível. E a frase é: não só estamos todos num processo de transformação, mas estamos nos tornando naquilo que amamos. Em grande medida, somos o somatório de tudo que amamos e, por necessidade moral, cresceremos na imagem daquilo que mais amamos. A. W. Tozer. E nós estamos falando sobre esse amor maravilhoso que o Senhor tem colocado aí sobre nós, né? E o subtema que vamos começar hoje, fonte da corrupção. Então vamos lá dar essa continuidade aqui a este capítulo tão interessante. Temos que admitir que a corrupção está ligada ao ser humano, à sua natureza carnal e pecaminosa. Paulo chamou essa condição interior de um cativeiro da corrupção. Abra aí a sua Bíblia em Romanos 8, versículos do 20 ao 23. Romanos 8, do 20 ao 23, que diz assim: Pois toda a criação foi submetida à inutilidade, não pela sua própria vontade, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação seja libertada da escravidão da decadência em que se encontra, e participe da gloriosa liberdade que os filhos de Deus desfrutam. Sabemos que até mesmo a natureza criada geme até agora como uma mulher que está em trabalho de parto. E mesmo nós, os santos, embora tenhamos o Espírito Santo em nós como uma amostra que nos permite conhecer o sabor da glória futura, também gememos interiormente para ser libertados da dor e do sofrimento. Nós também esperamos ansiosamente aquele dia quando Deus nos dará plenos direitos, nos adotando como seus filhos, inclusive a redenção dos nossos pecados. Louvado seja Deus. Então, o apóstolo aponta que a criação está presa em um cativeiro aqui, né, da corrupção. Está presa, tá gemendo, né? Porque ela não tem como se soltar desse mundo pecaminoso, dessas coisas que tá acontecendo aí. A gente vê tanto desastre natural, né? De tsunami, furacão, lugar onde que nem tinha essas coisas, agora tem terremoto, como é que fala? Gafanhoto vindo, gafanhoto indo, tanta da coisa, né? Que a gente fica até meio que assim preocupado, né? É muita chuva, enchentes. Aí a gente pensa assim, nossa, como? Por quê? Porque a natureza está gemendo de tanta coisa ruim que a gente está fazendo, né? E aí, razão que leva a gemer e suportar angústias enquanto espera por libertação. É isso que ela está esperando, ser livre. Sabemos que tal sofrimento é consequência do nosso pecado, infelizmente. O interessante é que em seguida Paulo também afirma que nós também estamos o que? Gememos. Nós também estamos gemendo, aguardando a redenção do nosso corpo, porque é uma luta constante, todos os dias. A gente luta para não pecar, a gente luta para se manter puro, luta para manter a mente e o coração ali focado no Senhor. Às vezes a gente até fica chateado porque comete algum pecado que não queria ter cometido. E é assim que a gente tá também, certo? O interessante é que nós queremos o quê? Nós queremos ser livres. Se a expressão igualmente sustenta que nosso desejo é semelhante ao da criação, de ser livre do cativeiro da corrupção, então temos mais uma prova
de que sofremos do mesmo aprisionamento. Não apenas a criação se encontra em tal cárcere, mas também o homem se encontra nesse cárcere. Entende? Eu consigo entender isso. Então, corrupção, destruição, aquilo que perece, aquilo que está sujeito à corrupção, que é perecível. Então, a palavra aqui retrata algo que se estraga, que deixa de ser como era inicialmente, foi corruptível, certo? Decadência está é algo muito ruim, que nós de fato estamos aqui na decadência. O mundo está se deteriorando em todos os sentidos. Tanto o ser humano no pecado, ali no lamaçal do pecado, que não sai, está impregnado. Tanto a criação que está gemendo, né, tá aí sendo sufocada com as atitudes do homem, queimadas, um monte de coisa, né? E só há uma saída ao que é corrupto e decadente, ser redimido. Da mesma forma que a criação anseia por ser salva, é isto que nós almejamos, a redenção do nosso corpo. Até lá estamos cativos. Porque a nossa mente, a nossa alma, né? O nosso espírito está aqui em busca da liberdade. A nossa alma sempre, né? Mas o que acontece? Esse corpo nosso é corruptível, vai morrer e vai se tornar pó. A nossa alma, se a gente não cuidar muito bem dela, ela quer dominar o nosso corpo. E é ela que dali que vem as nossas vontades, os nossos desejos, os nossos sonhos, os nossos tudo. E se não estiver alinhada com o espírito, nossa alma se corrompe, certo? Então, nós precisamos estar aí alinhados com a vontade do Espírito Santo. É óbvio que o apóstolo fala de uma redenção que ainda não aconteceu, no caso aqui, senão diria que ainda aguardamos. As palavras de Paulo aos Filipenses afirmam o seguinte: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Filipenses 3, versos 20 e 21. Então, como aguardamos dos céus nosso Senhor, também aguardamos a redenção do nosso corpo. Uma manifestação está ligada à outra. Quando o Senhor Jesus voltar, o nosso corpo vai ser incorruptível, vai ser glorioso, né? Então entendemos que a transformação plena ainda não aconteceu no nosso corpo, na nossa carne, porque continuamos o que? Carregar a velha natureza pecaminosa, né? E é de suma importância não somente para a interpretação das instruções neotestamentárias, mas também para a aplicação prática de tais verdades. Reconhecer a inclinação ao pecado que há no próprio íntimo, verdadeira fonte de morte e corrupção, foi o que levou o apóstolo ao seguinte desabafo: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Romanos 7, 24. Aqui na Bíblia Viva diz assim: que situação terrível esta em que me encontro. Quem é que me livrará deste corpo que me leva à morte? Então, ele está querendo dizer aqui, ó, sou um homem corrupto, sou um homem horrível, sou um homem falho, pecador, errado, né? Olha só no que eu me meti. Quem que vai me livrar? É só a graça do Senhor. Aí ele fala aqui no 25, mas graças a Deus, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, em minha mente eu sou o escravo da lei de Deus, mas na minha natureza carnal sirvo a lei do pecado. Tá vendo só? Aí ele fala, portanto, para aqueles que pertencem a Jesus Cristo, portanto, o poder do Espírito doador da vida
e eu recebo este poder por meio de Jesus Cristo. Ele continua no capítulo 8. Mas é bem isso mesmo. A graça que nos alcança, a graça que nos livra, a graça que nos traz de volta, a graça que nos purifica, a graça que nos justifica. É a identidade da graça, a identidade de Jesus Cristo que nos torna merecedor, tá? Só Ele pode nos tornar merecedor, porque não somos merecedores. Mas aí Ele foi lá e concedeu a graça que nos tornou merecedor, tá? Porque a graça é isso, é um favor, é algo que Ele fez por nós sem a gente nem merecer. Mas agora ela nos torna o que? Através do Espírito Santo que habita em nós, somos o que? Selados, somos merecedores daquilo que Deus tem para nos conceder. Então, em primeiro lugar, note que a pergunta aponta para o futuro. Quem me livrará? Quem me livrará? Então, trata de um aspecto não concluído da obra redentora. Jesus já fez tudo, tá? Jesus já fez tudo. Tal, lá na cruz, tal. Simbolizando o que? A nossa redenção por completa. Mas a gente só pode receber, né, esse corpo novo, a herança que está estabelecida para nós. Tudo começa aqui, através do meu sim para o Senhor Jesus, através da minha vida entregue, redimida diante do Senhor, minha vida de redenção, minha vida de escravidão ao Senhor, porque o Senhor é o Senhor da minha vida. Então, escravo mesmo. Ai, que palavra forte. Mas é para ser forte. Escravo, você tem que ser escravo do Senhor Jesus. O que é ser escravo? Escravo da orelha furada. Ser escravo, não porque é ser servo, servir com alegria, servir ao Senhor com alegria, se apresentar a Ele com cânticos. É assim, entende? Mas o assunto que o apóstolo acaba por explicar adiante no capítulo 8, em segundo lugar, observe que Paulo relaciona o estado de prisão à carne, ao corpo desta morte. Então, fato é que a fonte de toda a corrupção, inclusive de nosso amor corruptível para com o Senhor Jesus, encontra-se em nossa própria carne. É por isso que o crente em Jesus deve aprender a andar no Espírito e assim mortificar a própria carne. É uma questão de escolher em que investir e o que fortalecer em nossa vida. Tá vendo? Então, eu e você escolhemos se vamos ou não fazer, se vamos ou não seguir, se vamos ou não viver uma vida de santidade. Colossenses 3, verso 5. Portanto, fora com as coisas pecaminosas e terrenas, a imoralidade sexual, a impureza, a paixão, os desejos vergonhosos e a ganância, pois ela é idolatria. A ira terrível de Deus está sobre aqueles que vivem em desobediência. Tá? E aí, o Senhor vem com Gálatas 6, versos 7 e 8, que diz assim: Não se iludam, lembre-se de que vocês não podem enganar a Deus e escapar impunes. O homem sempre colherá aquilo que semeou. Se ele plantar a fim de agradar aos seus próprios desejos maus, estarão plantando as sementes do mal e, logicamente, fará uma colheita de ruína espiritual e morte. Mas se plantar as coisas boas do Espírito, ele colherá a vida eterna que o Espírito Santo lhe dá. Aleluia. Possuir uma fonte de corrupção em nós mesmos, entretanto, não significa que a corrupção seja inevitável. Não estamos fadados ao fracasso. Diante de nós há sempre uma escolha. A gente pode escolher continuar sendo corruptos. Todo mundo peca, eu vou pecar mesmo. Todo mundo faz errado, eu vou fazer mesmo. Como dizia minha mãe, você não é todo mundo.
Eu não sou todo mundo. E a gente tem é que mostrar a este mundo que nós somos de Cristo, que nós temos um Deus, que nós precisamos honrar ao Senhor acima de qualquer coisa, de qualquer situação. Ainda que você perca alguma coisa, lembre-se que quando você honra a Deus, quando você coloca Deus em primeiro lugar na sua vida, Ele vai te honrar também. Ele vai falar com você, Ele vai colocar você em posição de honra. O Senhor prepara uma mesa na presença dos nossos inimigos. Lembra disso lá em Salmos 23? O Senhor prepara uma mesa na presença dos nossos e Ele unge a nossa cabeça com óleo. E o cálice transborda. O que está querendo dizer? Que você não precisa ter medo. Medo, ai, eu vou mentir. Ai, eu vou ter que mentir lá no meu serviço. Só que você esquece que quem é o pai da mentira? Só que você esquece que se você mentir, você vai estar desobedecendo ao Senhor. Aí por conta de que, senão eu vou perder o meu emprego. Senão o meu chefe não vai gostar. Ele vai aplicar medidas em mim, vai me dar uma suspensão, vai não sei o quê. Lembre-se, quando você faz as coisas para honrar o nome do Senhor, o Senhor te coloca na mesa de honra. Tá? Não, mas a gente não deve fazer isso só porque Ele faz essas coisas conosco, não. A gente tem que fazer isso porque nós servimos a esse Deus com alegria. E nós queremos honrar a esse Deus. Porque muitas vezes você vai estar dando um testemunho. E um testemunho vale muito mais do que a sua suspensão, do que se você vai ser cobrado por aquilo ou não. Entende? É melhor você falar a verdade, viver a verdade, do que fazer coisas erradas. E isso não surtir nenhum efeito na vida das pessoas que estão ao seu redor. Porque quem que você acha que o seu chefe vai querer? Uma pessoa que fala a verdade ou uma pessoa que mente? Sim, ele pode mentir ali só para se sentir satisfeito naquele momento. Mas ele vai saber que você é uma pessoa íntegra, que você é uma pessoa correta, que você faz as coisas corretas. E eu posso dizer que eu passei por uma prova mais ou menos assim. E eu pude dar a minha palavra e receber a honra. Não porque eu mereço, não porque eu sou melhor, não, porque Deus estava comigo. E eu queria honrar e glorificar e adorar o meu Senhor. É Ele que merece toda a honra e toda a glória. É Ele que é o Deus da minha vida. Entendeu? E é isso, a gente pode escolher. Diante de nós há uma escolha. E você pode ser um cristão cada vez melhor, sim. Porque nós estamos no processo de santidade. Não vamos nos tornar varão perfeito aqui nessa terra. Mas a nossa caminhada é grande e nós precisamos percorrer essa caminhada. Lembra do peregrino? Pois é. O peregrino se manteve ali na caminhada. Houve várias falhas. Ele partiu para outros caminhos, né? Se desviou algumas vezes, mas ele se recuperou. Não sei quem já leu esse livro, não sei quem já assistiu, né? Porque ele é muito famoso, principalmente no meio cristão. Mas no YouTube tem esse desenho, até um desenho, até em desenho. Se você pesquisar lá, colocar o peregrino, você vai assistir o desenho. Eu assisti, é muito lindo e é uma verdade. Quando você vê, você se enxerga ali. Efésios 4:22 diz o seguinte: quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo desejos enganosos. Efésios 4, versículo 22. Vou ler aqui na Bíblia Viva. Então desfaçam dessa velha maneira de viver, a velha natureza que era parceira dos seus maus caminhos, completamente corrompida, cheia de imoralidade e engano. A carne carrega desejos enganosos, nós os carregamos.
eu e você, tá? Então, o que fazer? O que nós podemos fazer? Não nos entregar a esses desejos, não nos entregar a essas vontades pecaminosas. Pelo contrário, devemos o quê? Dizer não a elas e de tudo o que fazia parte da antiga Delma, da antiga Maria, da antiga Joana, né? Nós precisamos dizer não, né? Essa antiga forma de viver, que é a velha natureza. E é a única forma de não sermos vencidos pela corrupção da carne. Então, quando nós estamos numa gangorra, e se eu falo não para minha carne, a gangorra do espírito, ela dá uma subida bem grande. Mas se eu falo não para o meu espírito, ou para o Espírito Santo, a gangorra da carne sobe bem grande. Então, nunca é possível deixar equilibrada, tá? Quando se tem alguma coisa, se você tá sentindo aí, mas tá equilibrado. Eu vou lá de vez em quando, faço qualquer coisinha, mas aí eu volto e tal. Tá no equilíbrio, tá tudo bem. Não, não tá tudo bem. Se tá equilibrada, tem alguma coisa errada. E outra, o muro não é de Deus, tá? Só pra te informar. Não sei quem já ouviu a piadinha, né? Que tinha o anjo de um lado e o diabinho do outro. E você ali em cima do muro. E enquanto o anjo tava lá, vem pro meu lado, vem pro meu lado. O diabinho tava lá bem sossegado, de boa, paz e amor. Aí até que o menino pega e olha assim, olha pro anjo, o anjo dá aquela, vem, desce, vem pra cá e tal. E o diabo lá, o diabinho, bem de boa, e caminhando e tal. Só faltava cantarolar. Aí o menino pega e pergunta, poxa, o anjo tá aqui na maior, né, mandando eu vim pro lado dele e tal, e você tá aí tão de boa, por que você tá aí de boa? Porque o muro também é meu. Então a gente tem que inclinar essa gangorra aí pro lado do Senhor, tá? Existe um método eficaz para conseguir escolher contra nossos próprios desejos. Encher-nos da palavra de Deus, ela é um poderoso instrumento divino para fazer com que andemos em vitória. Ela nos ajuda a tomar a cruz, a morrer para nós mesmos. Ao contrário, é verdadeiro. O contrário é verdadeiro. Quando nos afastamos da palavra, a corrupção certamente domina. Foi o que aconteceu nos dias de Neemias. Vamos ler lá. Neemias, capítulo 1, versículo 7. 7. Com os nossos atos temos pecado de forma perversa contra o Senhor. Não temos obedecido aos mandamentos e às leis que o Senhor nos deu por intermédio do seu servo Moisés. Então aqui, ó, isso foi na Bíblia Viva. Na Revista e Corrigida de Almeida tá assim: de todo nos corrompemos contra ti e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, teu servo. Então tá aí algo muito que nós precisamos entender. Se nós estamos com Cristo, nova criatura nós somos, certo? Nós precisamos entender que quanto mais nós estamos perto de Cristo, mais nós queremos o quê? Viver através da palavra. A palavra é um instrumento divino, é um instrumento que vai nos levar. Ela é como uma faca de 2 gumes. Ela é boa para instrução, ela é boa para instrução, para correção, né? Tá lá, esse versículo tá lá em 2 Timóteo. Acho que é 2 Timóteo ou 1 Timóteo. Eu sei que tá em Timóteo. A palavra de Deus, ela é para instrução, para correção, né? Então ela vem para nos direcionar certinho. Não tem meio termo, não tem dificuldade, tá? Aqui, ó, 2 Timóteo 3,
ela é o meio que Deus utiliza para nos tornar bem preparados em todos os pontos, perfeitamente habilitados para toda boa obra. Aqui, 2 Timóteo 3, verso 16. Toda a escritura nos foi dada, inspirada de Deus, e é útil para nos ensinar o que é verdadeiro, para nos fazer compreender o que está errado em nossas vidas, e ela nos endireita e nos ajuda a fazer o que é correto. Aleluia, louvado seja Deus. Ela é o meio que Deus utiliza para nos tornar bem preparados em todos os pontos, perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, devemos somar a vida alimentada pelas Escrituras, um viver cheio do Espírito Santo, porque ele nos empodera para vencer a carne. Vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Isso é Gálatas 5,16. Então, o que se conclui aqui? O segredo contra a corrupção está naquela receita que todo cristão conhece. Doses diárias de oração, meditação nas Escrituras, com toques do Espírito de Deus. Essa é a receita básica. Orar todo dia, meditar na palavra de Deus e deixar que o Espírito Santo toque e te guie cada dia na presença dele. Amém? Então vamos orar. Está mais uma porção da palavra, né? E mais uma porção do livro aqui que o Luciano nos ajuda e nos instrui aí com tanto carinho. Então oremos. Deus eterno, Pai de amor, nós te agradecemos, Senhor, por mais esse dia. Te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra falada aqui, ó Pai, nos nossos corações. Senhor, somos corruptíveis, ó Pai, somos pessoas pecaminosas, somos pessoas, ó Deus, que temos as vontades muito voltadas, ó Pai, para fazer aquilo que nós achamos que é correto, aquilo que vai no nosso coração. Mas nós queremos, ó Deus, colocar aqui a nossa vida diária com o Senhor. Queremos, ó Deus, pedir que o Senhor toque nossos corações, para que nós possamos, ó Pai, sermos livres em Ti. Para que nós possamos, ó Deus, querer ter uma comunhão com o Senhor e dizer não às coisas deste mundo, dizer não às vontades do mal, dizer não, ó Deus, às instruções malignas, e não viver em cima do muro, Pai, mas viver do lado certo, do lado do Senhor, adorando, bendizendo, louvando, engrandecendo o Teu nome, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, nos ajuda, Pai, a entendermos que a nossa vida seja um louvor a Ti, que a nossa adoração seja uma adoração com excelência, que nós precisamos, ó Pai, dizer, ó Pai, o quanto nós queremos estar perto de Ti, mas não para servir como é que eu posso dizer, para adoração humana, para falar assim, fulano é exemplo. Não, mas sim, ó Deus, porque o Senhor é o nosso maior exemplo. O Senhor Jesus deixou muito claro o que Ele desejava das nossas vidas. E nós precisamos seguir aquele parâmetro de vida, seguir, ó Deus, os procedimentos de Jesus, ser exemplo na vida das pessoas, viver uma vida de cristã de verdade. Muitas vezes, ó Pai, nós não estamos fazendo isso. Nós estamos, ó Deus, se corrompendo com as coisas deste mundo. E não é assim que nós queremos viver. Nos perdoa, Espírito Santo, por muitas vezes nos afastar, por muitas vezes resolver ficar ali no meio, na gangorra, deixar a gangorra da carne e do Espírito equilibrada, sendo que isso não vem de Deus. O que nós precisamos é deixar, ó Pai, as coisas deste mundo e nos livrar do mal. E nos mover a gangorra para o lado certo. Nos ajuda, Pai, a ter esse entendimento da Tua palavra. E é isso que eu peço, ó Deus, encarecidamente, a começar em mim. Faz isso na minha vida. Em nome de Jesus. Amém.